tarde, pessoal. Tudo bem? Aqui é o professor Edgar Luna, mais uma vez com vocês, para a gente abordar mais um conteúdo de história para os nonos anos. E hoje o nosso conteúdo ele está bem interessante em relação ao mundo do trabalho. Mas antes da gente começar, aquelas orientações para vocês se inscreverem lá no canal, ativarem as notificações. E hoje o EducaPE está completando 2 anos, né, ajudando vocês nesse processo, nessa empreitada educativa. E vamos contar hoje, mais uma vez, com o apoio da amiga Joyce, que vai fazer a interpretação em Libras para vocês, como também todo o grupo que está por trás, que está nos bastidores, para que essa aula aconteça da melhor maneira possível. Então, vamos lá para mais uma aula de história. Preparem-se, que lá vem história. E para a gente começar, nós vamos abordar um pouco uma máxima, que diz que a história nos liberta da submissão do presente. Porque o nosso conteúdo de hoje, ele nos leva a alguns problemas, a algumas questões que são bem atuais, que é o desmonte da atual legislação trabalhista. Vocês estão vivendo e vão ter essa herança, essa geração vai ter essa herança e as gerações futuras também, como também nós temos a reforma da Previdência e a lei da terceirização, que representam grandes golpes ao mundo do trabalho nesse momento atual. Mas nem sempre foi assim. Para a gente compreender esses golpes, a gente precisa compreender não apenas o mundo do trabalho, mas os movimentos sindicais, como também o trabalhismo como uma manifestação política dessa pauta de luta dos trabalhadores. Então vamos ver como isso vai acontecer, vamos ver como isso vai se desenrolar. Antes da gente começar, lembro que na aula passada nós tínhamos feito referência a um embate que houve entre o Wilson, o compositor Wilson Batista, como também o compositor Noel Rosa, em torno da questão da concepção de samba, um fazendo um samba mais exaltação, o outro fazendo um samba mais ligado à malandragem. E é dentro de um dos sambas de Wilson que nós vamos analisar um pouco a visão da época em que o trabalho ele muda um pouco do seu significado, visto que trabalho até a virada do século, até a virada do século XIX para o século XX, era visto como coisa de escravizado. Então, logo, o mundo do trabalho ele estava, como a gente pode dizer, maculado, manchado por essa questão. E por isso que a mão de obra nacional, na visão de muitos da época, ele estava comprometido, ele precisava ser educado para ser inserido no mundo do trabalho. E aí a questão do combate à vadiagem, do combate à malandragem, vai ser uma questão muito do momento, em que vai se trazer um novo símbolo, um novo simbolismo para o mundo do trabalho. Então a letra de Wilson, ele diz, meu chapéu do lado, o nome da música é Lenço no Pescoço, e ele diz, meu chapéu do lado, tamanco arrastando, lenço no pescoço, navalha no bolso. Eu passo gingando, provoco e desafio. Eu tenho orgulho em ser tão vadio. Então a gente percebe que quando a gente tem o processo de fim da escravidão, a gente vai ter toda uma discussão no mundo de trabalho se esse ex-escravizado ele seria inserido ou não, o que vai haver várias resistências. Até porque nós tínhamos no século XIX um grande número de libertos, o que isso dava à elite escravocrata um grande poder, porque o processo de abolição, o processo de manumissão do escravo, ele era tido como uma benesse do seu dono, do seu senhor. Então, esse paternalismo era uma forma de controle social. No entanto, quando o Estado ele abole a escravidão, então ele tira da elite essa forma de controle. Então, outras formas de controle vão ser construídas principalmente via legislação. Quando, ao mesmo tempo, no século XIX, em meados, que a gente já tem a escravidão ela cada vez mais fragilizada, então nós vamos ter também uma preocupação para que se forme no Brasil uma massa de mão de obra barata, principalmente dificultando o acesso destes à terra.
Então é dentro desse contexto que também a gente entende o que foi a Lei de Terras de 1850, que visava impedir que esses libertos eles tivessem acesso à terra. Então, essa questão da terra que é um problema que vem até os dias de hoje e que ainda não foi resolvido no Brasil. Então, esse pós-abolição ele é fundamental para a gente compreender o mundo do trabalho. Mas a gente pode pensar, mas o que é trabalho? Né? De que trabalho nós estamos falando? E a semântica ela vai ter vários sentidos, certo? Mas o cerne do nosso conteúdo hoje é o trabalhismo. E aí eu vou conceituar o trabalhismo e a gente vai fazer a análise do conceito de trabalho para a gente entender como ele vai mudando, como ele vai sendo ressignificado ao longo do processo histórico. Então, o trabalhismo é uma ideologia política que tem como princípio a defesa da classe trabalhadora e de seus interesses. E é nesse aspecto que a gente vai ter uma diferença enorme, né, da formação da classe operária inglesa, né, muito estudado por Thompson, em que o trabalhismo ele vai estar ligado a uma ideologia socialista, um amadurecimento do movimento trabalhista, em que eles vão chegando, né, nos setores políticos da sociedade. Diferente do Brasil, o trabalhismo ele vai ser algo em que a tutela será do Estado. Isso tira o protagonismo da classe trabalhadora? Não. Mas, entendendo e percebendo a necessidade de controlar o movimento sindical, de controlar os movimentos dos trabalhadores, o Estado, através de Vargas, ele vai ser um sujeito controlador, né, dessas relações, principalmente dentro daquela visão, né, que vem do totalitarismo e que Vargas ele vai assimilar isso e vai ressignificar no caso do Brasil, em que ele vai ser uma espécie de árbitro das classes, ou seja, evitando o conflito de classes. Então essa vai ser a grande função do Estado dentro desse processo em que o trabalhismo vai ser uma ferramenta de aproximação das massas, como também de controle dos movimentos trabalhistas. E esse contexto, né, tanto do trabalhismo no Brasil, como também no trabalhismo no mundo, ele vai estar ligado ao processo de crescimento da industrialização, que no caso da Inglaterra, né, que foi a pioneira, a gente vai ter a Revolução Industrial desde meados do século XVIII, e vai se expandir para o mundo, né, a partir do momento que os anos eles vão chegando, né, até a atualidade. E é um processo que ele ainda não tem fim. Só que hoje ela vai se dar de uma outra forma, né, seja principalmente na questão da automatização das fábricas, mas muitas das suas questões, muitas das suas contradições estão presentes ainda nos dias de hoje. Bem, mas o que é trabalho? Como eu estava questionando vocês no início da aula. Certo? Trabalho, a palavra trabalho, ela vai mudar o significado de época para época. Mas na física, a gente utiliza o trabalho, né, o conceito, como sendo a transferência de energia a um corpo ou sistema de corpos em razão da aplicação de uma força. Isso é uma forma muito simplista de falar no mundo da física, que é um mundo muito mais amplo e muito mais complexo. Eu não sou professor de física, mas para vocês saberem que a palavra ela é utilizada em vários contextos, certo? E ela tem um sentido etimológico que vai ligar também a outras áreas de conhecimento. Ou seja, o trabalho ele seria igual à projeção do vetor força sobre a direção da distância percorrida pelo corpo. Ou seja, eu não sei muito bem o que isso significa, mas é o sentido da palavra trabalho dentro do mundo da ciência, né, que nós chamamos de física. Mas no campo das ciências sociais e da história, né, como uma ciência da sociedade, a gente vai ter a origem da palavra trabalho, historicamente, o seu sentido etimológico, ligado a um instrumento de tortura medieval chamado tripalium, né, que vem do latim tripalium, que era um instrumento antigo usado na lavoura, mas também era usado como um objeto de tortura, certo? Tripaliare, que vem do romano tripaliare, né, e depois, né, a sua corruptela linguística, né, o tripalho, que significa ser torturado.
Então, trabalho que na Idade Média era sinônimo de tortura, era coisa de servo, era coisa do trabalhador, que dentro daquela sociedade rígida medieval, né, era visto como algo menor, como algo que um sofrimento que era necessário, porque havia todo um pensamento religioso, hierárquico, por trás, né, do sentido que se dava ao mundo do trabalho naquela época. Bem, só que com o protestantismo, né, a chegada da Idade Moderna, a palavra trabalho ela vai ter uma ressignificação. Tanto que um provérbio, né, que é muito ligado ao protestantismo, que diz assim, mente vazia, oficina do diabo. Então, visto que o trabalho, que era a atividade, né, de uma classe que estava cada vez mais crescente na sociedade europeia da época, né, que vamos chamar de burguesia, mas muito ligado à sua atividade ao artesanato e depois às manufaturas e posteriormente à atividade fabril, e o crescimento, né, de uma classe empresarial, então eles vão buscar e eles vão encontrar dentro do avanço do protestantismo um conjunto de ideias que vão dar um novo conceito ao trabalho, vão reconceituar a palavra trabalho, em que o trabalho ele deixa de ser ligado ao sofrimento e passa a ser algo que dignifica o homem. Tanto que o seu progresso material, né, dentro de uma linha calvinista de pensamento, né, um dos reformadores da época, ele vai dizer que o seu progresso material vai ser uma marca de que você é um predestinado à salvação. Então, o progresso material, a partir do trabalho, é algo ligado, não é, à salvação, é algo ligado a você ser um predestinado. Então veja que muda o conceito de trabalho dentro do mundo moderno, que vai ter um grande protagonismo do protestantismo de uma forma geral. Tá certo? Então veja como o trabalho ele vai mudando o seu sentido ao longo da história. E aí a gente vai entrar, né, principalmente quando chega a idade contemporânea, em que, né, após a Revolução Industrial, nós vamos ter os dois personagens bem marcantes dentro desse processo dialético, que é a burguesia e o proletariado. E aí, né, o pai do socialismo científico, Karl Marx, né, nesse meme muito legal, em que, né, se a gente fosse pegar a frase, né, do Manifesto Comunista, trabalhadores de todo o mundo univos, a gente teria que adaptar, né, ao mundo do trabalho hoje, seria precarizados do mundo, correndo o risco de me repetir, ou seja, univos. Então, dentro desse processo de uberização que a gente tem dentro da sociedade mundial, que está dentro desse processo de quebra e de diminuição dos direitos trabalhistas. Então veja que o nascimento do movimento trabalhista, o nascimento do movimento proletário até os dias de hoje, muitas coisas modificaram, mas muitos conceitos ainda podem ser utilizados para a gente compreender esse conflito de classes que nós temos, não é, até o momento atual. Certo? Por isso que é muito importante a gente compreender essas questões do trabalho, para a gente compreender o nosso papel, certo? Não apenas o nosso papel como protagonista, mas o papel que querem nos dar hoje no mundo do trabalho e na sociedade capitalista atual. Só que antes dessa massa trabalhadora, elas criarem uma identidade, uma autonomia no seu pensamento e justamente planejar a sua luta, certo? Algumas manifestações mais autônomas, mais imediatistas, né, foi o ludismo, no qual eles quebravam as máquinas, né, como sendo um símbolo da sua revolta contra o processo de pauperização e de miserabilidade que vão ser submetidos às classes trabalhadoras. Certo? Um movimento, obviamente, que nasce da Inglaterra, mas que depois que a gente tem um crescimento dessa consciência de classe, a gente vai ter o nascimento do trabalhismo, que é ligado ao nascimento dos primeiros sindicatos, certo? Que vão ser os embriões que vão fundar o futuro Partido dos Trabalhadores na Inglaterra, que é o Labour Party, né, fundado em 27 de fevereiro de 1900. Então, a gente pode dizer que a fundação do Partido Trabalhista, né, e um dos fundadores foi esse camarada que está aí na imagem, que é o James Kerr Hardy, no qual nós temos
o nascimento do trabalhismo, certo, dentro da Inglaterra, que, como eu falei a vocês, vai ser fruto de um amadurecimento das classes trabalhadoras, como também a influência das ideias socialistas da época. Diferente do Brasil, que vai ter essa influência, mas que o Estado vai entrar como o Estado vai cooptar, né, esse papel político, certo, de se aproximar das classes trabalhadoras e trazer as benesses que tanto eles lutaram. E também a gente não pode imaginar que todos os ganhos trabalhistas da época de Vargas foi algo dado por ele. Não. Vargas só vai dar algo que já era pleiteado, né, que já vinha na luta e que praticamente só foi formalizado para os trabalhadores urbanos, certo? Da gente também não superestimar a consolidação das leis trabalhistas e achar que foi algo tão revolucionário, porque o homem do campo, e o Brasil ainda era uma sociedade em que a maior parte da população vivia no campo, os trabalhadores, eles ficaram alheios a esse processo, esperando a década de 60 do século XX para que esses direitos fossem expandidos para os trabalhadores da zona rural. Então, somente para a gente estabelecer essa diferença entre um contexto e outro, certo? E também não tirar o protagonismo das classes trabalhadoras no Brasil. Então, uma coisa importante, como eu tinha falado na introdução, é que o trabalho, ele não era visto, né, durante o período da escravidão como algo legal, como algo bacana, como algo que dignificasse. Então, o escravizado ele foi invisibilizado pelos estudos do mundo do trabalho no Brasil. Então, normalmente, quando a gente analisa os movimentos trabalhadores, certo? A gente não cita a formação dos quilombos, certo? No qual era também uma forma daqueles trabalhadores escravizados se organizarem. Inclusive, a primeira grande greve, foi justamente uma greve liderada por escravizados, certo? Onde a gente tem os primórdios da resistência dos trabalhadores no Brasil. Então, dentro dessas vivências associativas anteriores, né, as irmandades católicas, as corporações de ofício, as cooperativas, as caixas de beneficência, as sociedades de auxílio mútuo, a gente já começa a ter uma certa organização dos trabalhadores para suprir as suas necessidades imediatas e que posteriormente vão pleitear outras questões, certo? Que depois vão amadurecer, né, no processo de formação dos sindicatos, que se dá antes da década de 30. Para a gente não achar também que a formação sindical se dá apenas com o governo Vargas. Então, nos primórdios dessa resistência, a gente tem a primeira grande greve, né, que é a Greve Negra na Bahia, que foi de 1857, no qual a gente vai ter, né, a participação de sapateiros, de pedreiros, né, e muitos escravizados de ganho, certo? Que eram aqueles escravizados da área urbana, certo? Isso em Salvador. Em 1890, a gente vai ter a formação dos primeiros partidos operários na Europa, o que vai trazer uma grande influência também para o amadurecimento das classes trabalhadoras também em outros locais, certo? Tanto de forma autônoma, como também com a influência com que estava acontecendo, né, no mundo, a partir principalmente da Internacional Socialista, certo? Então vai ter uma grande influência. Então nós vamos ter, em 1903, greve no Rio de Janeiro, 1906, o primeiro Congresso Operário, né? 1917, 19 e 20, nós já falamos em uma outra aula, né? 17 foi a primeira greve geral, 19 e 20, duas grandes greves aqui em Pernambuco, e a formação do 1º de maio, consagrando o dia, né, da resistência, no qual é o dia do trabalhador, que a gente pensa, né, não somente como um momento de lazer, mas um momento de reflexão sobre a situação do trabalho no Brasil e no mundo. Bem, então a gente vai ter, né, várias questões que vão ter avanço antes da chegada desse trabalhismo que nós estamos abordando, certo? Uma delas é a fundação do Liceu, que vai estar justamente ligado à Irmandade, certo? Que estavam ligados aos homens pardos e pretos pernambucanos, certo? Para a gente também pensar, né, aqui em Pernambuco, como essas corporações, né, como essas sociedades
elas vão ter também um protagonismo importante. Então, boa parte, né, desses mestres, eles eram justamente negros e pardos, né, onde reuniam pedreiros, carpinteiros, tanoeiros, calafates, certo? Onde eles vão ter um papel fundamental na educação dos ofícios na cidade do Recife. Também Paulista, a gente vai ter um exemplo importante, né, conhecida como a cidade das chaminés, no qual as relações sociais capitalistas, isso já no período de Vargas, a gente vai ter um exemplo de controle, não apenas a partir da fábrica, mas também a partir da moradia e da própria cidade, certo? Isso sem falar na questão da produção agrícola, né, a questão da feira, das atividades médicas, religiosas e recreativas, certo? E quando isso não bastava, se usava a força, se usava as milícias, certo? Para que mantivesse o controle dos trabalhadores naquela região, certo? Mas mesmo assim não vão conter as contestações e os movimentos, né, em busca de melhorias para a vida do trabalhador, certo? Então o isolamento geográfico já vai ser um mecanismo muito utilizado nessa época para isolar os trabalhadores, tanto que as famílias eram trazidas, né, do interior de Pernambuco, da Paraíba, de Alagoas e de outros estados. Bem, então, essa parte introdutória do trabalhismo, certo? A gente quer especificamente abordando o mundo do trabalho, o sentido, né, os conceitos em torno do trabalho, como também o embrião do movimento trabalhista e do trabalhismo, tanto na Inglaterra como no Brasil. Nós vamos dar continuidade a essa aula, né, na próxima, no qual nós vamos entrar especificamente na Era Vargas, abordando como esse trabalhismo ele vai ter, né, o papel, ele vai ter a participação do Estado dentro desse processo. Tá certo? Então, valeu, pessoal. Na próxima aula, não esqueçam, a gente vai dar continuidade a esse conteúdo, certo? Então, se preparem, próxima aula, que lá vem história.